Fala pessoal, tudo certo, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Eu já vou começar lembrando você que logo logo vai ter aí o programa 3 sobre as Copas do Mundo, as Copas que eu vi, né? Esses programas que eu criei. Já falei de 78, já falei de 82, 78 na Argentina, 82 na Espanha e logo logo, né, tô produzindo aí o vídeo de 86, a Copa do Mundo do México, tá bom? Aguarde, então vai ser o terceiro programa, serão 11 até a Copa de 2018, que foi a última edição, comecei com 78 porque foi a Copa que eu tenho mais lembranças, tal. 74, com 3 anos de idade, eu não praticamente não posso contar muita coisa porque eu não vivi aquele clima. Não adianta querer falar de coisas que a gente não viveu. Então, a partir de 78, comecei essa série e vou até a Copa de 2018, que foi realizada na Rússia. Bom, galerinha curtindo o programa, então é o seguinte. Vou falar aqui, né? Você viu na thumbnail aí sobre demissão. Que coisa, hein? Eu tô no rádio há mais de 30 anos, né? Comecei em 87 como operador de som, como já disse em outros vídeos. A partir de 1990 comecei a fazer locução. E é claro que acontece muitas vezes de você estar trabalhando numa empresa e pedir, né, para ser demitido. Algumas empresas aceitam, né, fazem a demissão, tal, você recebe todos os seus direitos, e outras não, né? Não, você tem que pedir demissão. Então isso já aconteceu comigo várias vezes. Então tem outras, existem outras demissões, mas que partiram de mim, né? Então eu tive a intenção de sair, pedir para a empresa para ser demitido, e a empresa aceitou. Outras vezes não. Tive que pedir demissão, aliás, é o que tem acontecido ultimamente, né? As empresas não estão aceitando essa questão, mesmo que você tenha lá um bom tempo de casa, né? Elas preferem que você peça a demissão, né? No popular, pedir a conta. Mas uma vez aconteceu, a única vez na minha história aí no rádio, né? Na minha carreira, como locutor de rádio, ou operador e tal, mas aconteceu em 1993. Então, e de uma forma interessante, né? Que na época eu tinha um pensamento, hoje, né? Depois de tanto tempo, com mais experiência, né? O tempo vai passando, a gente vai aprendendo muita coisa, vai assimilando. Hoje eu até entendo, mas na época eu não entendi muito bem o que aconteceu. Porque é uma rádio do interior, todo mundo sabe, no interior é diferente da capital, diferente de uma metrópole. E eu comecei a fazer locução em 90 e eu sempre gostei de ouvir esses locutores, Julinho Mazei, Banana, o Tony Brown, né, quando era da Antena 1 em Campinas, o próprio Emílio Surita também, que teve uma fase fazendo esse estilo, né? Começou diferente, depois, na década de 90, né, foi uma explosão. Você se lembra, né, você que é um pouquinho mais experiente, vai lembrar que nos anos 90 a Transamérica, por exemplo, a Transamérica, não existia Transamérica Hits, Light, era só Transamérica Pop, né? Nem se falava Transamérica Pop, era Transamérica. E era aquela locução metralhadora, né? Parecia locutor de futebol, narração de futebol, parecia, sei lá, narração de corrida de cavalo, aquela coisa, aquela locução super animada, né? Mais gritada e tal. E eu gostei desse estilo e apliquei isso no meu trabalho. Só que eu estava numa rádio pequena, de uma cidade pequena, e as pessoas às vezes não aceitam esse tipo de coisa. Não só os ouvintes, alguns aceitam, outros não, alguns acham bacana, outros não, mas às vezes o comércio, né, as empresas que patrocinam a rádio, às vezes não entendem muito bem essa coisa, e a direção, é claro, o comercial nesse momento acaba falando mais alto. Então aconteceu que eu estava fazendo um estilo de locução que não combinava com a emissora, não combinava com o estilo dos outros locutores na época, né, isso em 93. E acabou que fui demitido. Fui demitido, como disse aí na thumbnail, por fazer uma locução com muito pique, né? Muito acelerada, muito gritada, muito animada, com alguns... fazia uns efeitos com o microfone, que na época era normal, né? Ficava ligando e desligando o microfone, fazendo... E a empresa, né, chegou no momento e falou, os patrocinadores, pelo menos foi o que a empresa me passou, né? Os patrocinadores estavam reclamando, a direção na época, uma outra direção, né? Não é a mesma direção de hoje, dessa empresa, decidiram que daquela forma não poderia continuar, que eu estava ali sendo diferente, né? Estava ali fazendo uma coisa que não batia, não estava combinando com o estilo da rádio, com o estilo da cidade, da região, que pelo menos foi colocado que alguns ouvintes estavam reclamando, aquela coisa toda, e acabei sendo demitido em 93. Fiquei ali uns 6 meses sem trabalhar, depois acabei sendo recontratado por essa mesma empresa,
Mas você vê como é que é a coisa. Pouco tempo depois, em 94, eu já estava na Rádio Cidade de Campinas. Por quê? Porque a Rádio Cidade de Campinas estava nesse estilo, né? Era a época da Eurodance, a locução era aquela metralhadora, aquela gritaria, aquela loucura. E eu fazia esse estilo e acabei sendo contratado, né? Ouviram o meu trabalho e acabei sendo chamado para trabalhar na Rádio Cidade de Campinas. Ali eu estava, né, no momento certo, no lugar certo, naquele momento, naquela fase. E acabei, então, depois acabei voltando para essa mesma emissora de rádio. Fiquei lá 1 ano e alguns meses em Campinas. Depois teve mudanças também na rádio lá. A programação da Rádio Cidade de Campinas, quem acompanha, é totalmente diferente hoje do que foi naquela época. O Cris Correia, né, era o coordenador na época, ele transformou a Rádio Cidade. Era uma rádio que praticamente não tinha locução, né, era só músicas e hora certa gravada. Ele contratou uma equipe ali fazendo um estilo mais jovem, um estilo mais pop ali com a Eurodance, e eu acabei entrando nessa equipe aí e ficando acho que 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, não me lembro exatamente. Mais de 1 ano na Rádio Cidade de Campinas, 92,5, depois voltei para essa emissora que eu fui demitido em 93. Então isso é para dizer que às vezes não é questão do locutor ter qualidade, ter talento, saber fazer a coisa ou não. Depende do local que você trabalha. Se o seu estilo não bate com o estilo da empresa, com a cidade, com a região, com os ouvintes, apesar que muitos ouvintes gostavam do meu trabalho, né, naquela época, ouvintes um pouco mais jovens que também ouviam essas outras emissoras, né, São Paulo, Jovem Pan, Transamérica, aquela, né, locução vibrante que hoje a gente não vê mais, né, mudou completamente. Hoje essa locução mais falada, mais conversada, mudaram, né? As músicas não são as mesmas também, né? Mudou bastante. Hoje, aliás, música, né? Naquela época a música ficava, principalmente nos anos 80, início dos anos 90, a música ficava na parada ali muito tempo, né? Marcava, se transformava em clássicos. Hoje você ouve aí nos programas de flashback. E acho que dos anos 2000 para cá a coisa mudou bastante, a música ficou descartável, né? Totalmente descartável. Faz sucesso, 2, 3 semanas, já lançam outra, já fica para trás, quer dizer, não marcam mais, não vão ficar na história. Então, essa é a situação. Então aconteceu comigo em 93, e aconteceu também, ao contrário, né? Aconteceu também com ótimos locutores que tinham um estilo mais tranquilo de locução e não se adaptaram nessas rádios onde a locução era mais animada, mais metralhadora ali, aquela locução parecendo narração de futebol. Isso acontece com todos os profissionais. Então estou contando para vocês uma coisa aí que aconteceu comigo. Foi a única vez que realmente eu fui demitido, né, por iniciativa da empresa. Outras emissões aconteceram, mas aí eu decidi deixar a empresa aceitou me demitir. Outras vezes não aconteceu, mas demissão mesmo por parte da empresa, né, que me surpreendeu, foi essa em 1993, né? 1993 foi a única vez que isso aconteceu. Bom, galerinha, 8 minutos de vídeo, é isso que eu queria contar aqui, mais uma historinha, né? Falando aí dessa situação que eu passei em 1993, são as coisas da vida, do rádio normal. Grande abraço, aguarde aí, logo logo tem a Copa de 86, hein, na série As Copas que eu vi. Já foi 78, já foi 82, vem aí a Copa do México 86 e mais vídeos aí sobre locução, dicas, histórias do rádio. Fica ligado.